A região onde hoje é conhecida como Rio de Janeiro foi descoberta no dia 1º de janeiro de 1502, por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditou ter chegado à desembocadura de um grande rio. Assim, batizou a Bahia com o nome de Rio de Janeiro. Nessa época, Portugal se aventurava no mar em busca de novos mercados e mercadorias. Mas outros europeus começaram a frequentar também a Baía de Guanabara, como foi o caso dos franceses. Estes começaram a frequentar o Brasil logo após sua descoberta. Começaram negociando com os tamoios, trocando mercadorias por pau-brasil, que eram usados na época para a coloração de roupa para as francesas. Os invasores se estabeleceram na atual Ilha do Governador, expandindo seus territórios, e em 1560 fundaram a França Antártica. Uma das razões para os franceses buscarem estabelecer uma sede aqui foi também a discordância que havia na época a respeito do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre os portugueses e os espanhóis. A ocupação durou até 1567, quando os franceses foram finalmente combatidos e derrotados por Mendes de Sá e seu sobrinho Estácio de Sá. Durante o período de ocupação, em 1565, com necessidade de defender e melhor ocupar as terras, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem ao rei São Sebastião de Portugal, e aí surge a primeira base colonial portuguesa do Rio de Janeiro. Primeiro alojaram-se os jesuítas, com a função de catequizar os nativos. Depois chegaram os colonos, interessados na exploração de recursos naturais. Para isso, utilizaram a mão de obra indígena. Assim iniciou-se a exploração do pau-brasil. Somos hoje chamados de brasileiros, pois era assim que os portugueses apelidavam os comerciantes de pau-brasil no século XVI. Os portugueses demoraram até de fato passarem a habitar a cidade. Eles começaram a chegar em 1502, mas só com Martinho Alfonso de Souza, em 1530, é que começaram a ocupar. Para isso, construíram o primeiro castelo no Morro do Castelo, onde se alojaram os primeiros colonizadores, os jesuítas. Neste morro, eles construíram também uma igreja e começaram a ensinar catolicismo às pessoas. No início da colonização, o primeiro investimento foi no Engenho do Açúcar, a primeira base comercial e econômica do Rio de Janeiro. Mais tarde, já no século XVIII, conforme eram exploradas outras regiões do Brasil, foi descoberta a existência de metais preciosos nas regiões das minas. O rio se torna, então, o porto responsável por fazer a transição dessas riquezas para o mundo. Para escoar a extração mineral e também receber produtos importados da Europa, abre-se a primeira estrada do país, que ligava Minas Gerais ao porto do Rio de Janeiro. Em 1763, a cidade se tornou a nova capital do Brasil, e Portugal elevou a colônia à condição de vice-reinado, período que vai de 1763 a 1808. Para se tornar capital, o Rio de Janeiro passou por profundas reformas, e na conquista do espaço urbano, várias áreas foram aterradas para a abertura de ruas e logradouros públicos. Duas construções da segunda metade do século XVIII são símbolos da cidade até hoje. São elas os Arcos da Lapa, que na época era responsável pela distribuição de água, e o Paço da Cidade, que era a sede do novo governo. O Paço Imperial foi um grande marco para o Rio de Janeiro moderno. Ele foi sede do vice-reinado de Portugal e depois, em 1808, virou o espaço nobre da capital com a chegada da corte portuguesa, que fugia das investidas de Napoleão Bonaparte sobre Portugal. Foi no Paço Imperial também que foram coroados Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Com a mudança da corte para a cidade e o capital arrecadado pela abertura dos portos, o Rio de Janeiro cresceu e se remodelou. Foram construídos o Jardim Botânico, a Escola de Música do Conservatório Nacional e teatros. Durante o Segundo Império, Barão de Mauá, encantado com a indústria britânica, fundou um banco e passou a investir em fábricas no Rio de Janeiro. Os investimentos trouxeram para a cidade infraestrutura urbana, como encanamento de água, esgoto e iluminação a gás. Nesta ocasião, é construída a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, em uma das salas do Paço Imperial. O rio passou a receber os escravos libertos que vieram das cidades vizinhas e outras regiões do Brasil. Essas pessoas foram morar nos morros e zonas periféricas das cidades. Em 1889, é proclamada a República do Brasil.
Nos primeiros anos de república, o Rio passa pelo maior processo de urbanização e saneamento de sua história. Foi a partir de 1903 que o prefeito Pereira Passos promoveu o episódio conhecido como Bota Abaixo, projeto urbanístico que derrubou morros, aterrou, abriu ruas, avenidas e conectou dois extremos da cidade. Assim, eliminaram o Morro do Castelo, que foi o berço do Rio de Janeiro. As reformas seguiram até os anos 20 e modificaram inteiramente a feição colonial da cidade, dando início a um Rio moderno. Com a era do rádio, o Rio se torna a capital da música no Brasil, dos sambas de Noel Rosa, da voz de Francisco Alves e do encanto de Carmen Miranda. Era o glamour carioca transmitido pelas ondas do rádio para todas as famílias brasileiras. Glamour que se estende por toda a década de 50, os anos dourados de Copacabana. Essa década deu abertura para os futuros artistas de renome do Rio de Janeiro, seja da música ou do cinema, estabelecendo e reafirmando a cada dia o orgulho carioca existente até hoje. Aqui chama-se de Centro Histórico do Rio de Janeiro os sítios e construções históricas mais ligadas ao período colonial, desde os primórdios da fundação da cidade, como também do período subsequente, quando da vinda da família real e corte portuguesa para o Brasil, englobando também o período do primeiro e do segundo reinado.